Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Amém. Os irmãos podem entrar, sentar. Hoje à noite nós vamos estar falando de um dos assuntos prediletos de Deus. Tabernáculo, habitação, morada. Talvez nós ainda não paramos para pensar o quanto Deus se preocupa com a habitação. De uma hora para outra, se nós lembrarmos um pouco, uma coisa muito simples. Quando Deus criou a noção de propriedade na terra, ele criou o ano jubileu, o ano sabático. E ele, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, ele deu uma ordem, que a terra deveria ser dividida em porções, e aquela seria a propriedade herdada. Essa propriedade herdada jamais poderia ser vendida em perpetuidade. Então, se eu ganhei uma terra, eu posso alugar ou vender por arrendamento a terra por 49 anos. Mas no 50º ano, eu tenho que receber a terra de volta. É o ano jubileu. A terra volta para mim por um ano, para que eu assuma a terra, para que eu possua essa terra. Então, depois eu posso arrendá-la de novo. Por quê? Porque a terra não pode ser vendida por perpetuidade. Parece que Deus estava dizendo, não pode haver sem terra. Não pode haver. Isso é uma coisa que não está no plano de Deus. Essa história de haver alguém sem terra, sem casa, sem teto, com certeza não está no plano de Deus. É algo que Deus não quis jamais que acontecesse. Deus sempre pensou numa habitação. Mais tarde nós vamos ver que Deus vai falar mais claro em habitação. Quando nós lembramos do Éden, Deus cria um jardim para o homem habitar. Deus faz o jardim. Quando você olha os detalhes daquela casa que Deus fez para o homem, aquele jardim, você pode imaginar a coisa mais completa. A habitação de Adão com Eva parecia mais uma cidade ao modo de Deus. Porque Deus queria que eles tivessem uma habitação belíssima. E Deus se sentia bem de vir todos os dias na virada do dia para estar ali com eles. Quando eu medito naquela passagem, eu tenho a impressão que Deus chegava lá na virada do dia e sentava e dizia para Eva, Eva, cadê o cafezinho? Assim, por causa da intimidade que ele tinha com aquele casal, da alegria que ele tinha de estar com eles, porque os havia criado para seu regozijo. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, para ele ter relacionamento contínuo, profundo, eterno com o homem. Por isso feriu tanto o coração de Deus quando houve a separação. Cada momento que nós lemos sobre isso é como se Deus sentisse saudade. E Deus depois vai trazer esta noção de habitação. Sempre você vai ver que a história de Deus com o homem, a partir do momento que o homem cai, é uma briga por causa de relacionamento. É uma história de relacionamento. Toda a Bíblia, o homem com Deus, Deus com o homem, é uma história de relacionamento. Mas, quando nós chegamos no livro do profeta Amós, para mim, na minha opinião, Edmeia, Amós é o mais fascinante de todos os profetas menores. Ele é tremendo. Só que quando Deus
vem aqui, ele deixa tão clara essa noção de relacionamento, que ele começa a dar visões para o profeta a partir do versículo 7. E ele vai dar 5 visões. A primeira visão que ele dá no capítulo 7 é a visão dos gafanhotos. Quando o profeta vê o enxame de gafanhotos que te vinha, ele clamou a Deus. Porque o profeta, Deus não faz nada aqui na terra sem mostrar os seus profetas. E ele então clama a Deus. Clama a Deus. Ele diz: Deus me fez ver isto. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo ele comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Deus estava mandando o julgamento que o povo precisava e merecia. Deus estava permitindo, mas ele mostrou primeiro para o profeta. O profeta intercedeu, Deus disse: então tudo bom, eu vou te atender. Israel continuou contra Deus. Aí Deus dá outra visão para o profeta. É a visão do fogo, é a segunda visão. E quando ele vê tudo se acabando pelo fogo, ele grita para Deus: Senhor, não permite isso. Como subsistirá Jacó? Jacó é pequeno. Deus, então, tudo bem, eu vou te atender. Mas acontece que Israel continua folgadamente buscando julgamento, porque quando tem pecado, Deus visita com julgamento, mas quando tem arrependimento, Deus visita com misericórdia. E o profeta, ele abraça a nação, e ele chega diante de Deus, intercedendo pela nação. Ele ali representa a nação. Então Deus dá para ele a visão do prumo. A visão do prumo. Deus está querendo agora já convencer o profeta a não pedir mais. Porque pelo prumo, Deus está dizendo para ele: você está vendo, Amós, que a parede vai cair porque ela está fora de prumo? Ela vai cair, não sou eu que vou derrubar. Porque o prumo mostra que a parede não está perpendicular. Então, Amós começa a agonizar. Aí Deus dá uma quarta visão para ele. A visão de uma cesta de frutos de verão. O profeta sofre mais, já no capítulo 8, porque significa que a colheita está preparada. Os frutos estão prontos para ser colhidos. O julgamento não pode mais passar. Tem um momento que o profeta interrompe tanto e pede tanto a Deus, e Deus vai atendendo o profeta. Vocês lembram do profeta Jeremias, que chega um momento que Deus diz para ele: não intercedas por este povo, não levante por ele clamor nem oração, porque eu não te ouvirei. Tu não vês o que eles andam fazendo nas ruas de Judá e nas ruas de Jerusalém, na cidade de Judá? Os filhos apanham a lenha. As mães, os pais trazem a farinha, as mulheres amassam bolo para oferecer à rainha do céu e oferecem libação a outros deuses para me provocar a ira. Você não está vendo? Não intercede mais. 2 vezes Deus dá essa resposta para o profeta Jeremias. Aqui ele diz para Amós: agora Deus está convencendo o profeta de que não ore mais. Aí ele tem essa visão dos frutos de verão. Ele vê pronto, o país está amadurecido para receber o julgamento. E ele ora e agoniza, mas quando chega no capítulo 9, vem a 5ª visão. E essa visão, ele diz: eu vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Esta é de todas a visão mais triste. Porque Deus vem ali junto ao altar, mas ele vem para consumar o julgamento.
porque a ordem que ele diz, fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Então, agora Deus desceu. Se nós lembrarmos um pouquinho do que está atrás dessa história, nós vamos ver que quando Salomão morreu, que houve a divisão do reino, e Jeroboão ficou com as tribos do norte, ele pensou, o templo está em Jerusalém. E se esse povo continuar subindo para Jerusalém, para adorar no templo de lá de Jerusalém, eles vão acabar voltando todos para Roboão. E eu vou ficar sem o povo aqui. Então, eu vou fazer templo aqui. Aí ele fez um templo em Betel e ele fez um templo em Dan. Falsos templos, colocou falso sacerdote, surgiu uma falsa adoração, surgiu uma religião estatal e o próprio rei ministrava como sacerdote. Então começou uma abominação tão grande com o nome de Deus, que Deus, agora ele vem pessoalmente contra isso. E ele veio para julgamento. E aqui nós vemos que o profeta não pode mais fazer nada. Porque agora é como se o povo pedisse. Você vai ver que todas as vezes no livro de Amós, que tem uma doxologia, 2 doxologias são passadas, porque são 3 ao todo nesse livro, em que ele fala do Deus Criador, é uma coisa linda, mas nessa terceira doxologia, está no capítulo 9, ele chama Deus o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete. Então, no capítulo 5, então, aqui ele é apontado como Jeová de Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, o Senhor da guerra. Então, depois de vir anunciada toda essa devassa que vai acontecer, Deus diz assim, no versículo 9, no versículo 8, eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Você está vendo? É quando vem a visão do remanescente. E depois disso, no versículo 11, você vê o coração de Deus se derramar. Porque o prazer de Deus não está no julgamento. O prazer de Deus está na misericórdia. Deus não tem prazer em julgar. Deus tem prazer em perdoar. É isso que nós precisamos anunciar para o povo. Que se arrependam para que Deus exerça o seu grande prazer, que é perdoar o pecador. Uma das coisas mais lindas que eu acho no ministério de Jesus é que Jesus toma para si o julgamento, como quem diz, o meu Pai não gosta. Então agora, a segunda vinda de Jesus é como juiz. A primeira é como cordeiro, como salvador. Na segunda é como juiz. Porque Deus não vai mais julgar, o julgador é Jesus. Porque ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, os céus e a terra são meus. Então quem vai julgar sou eu. O papai não tem mais que julgar, porque ele não gosta de ser Deus vingador. Nós pedimos, nós queremos, mas não é o prazer de Deus. Então Deus, imediatamente ele diz, naqueles dias, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade.
Aqui você lendo bem isso e meditando bem nessa palavra, você pode botar quantos tons, a tonalidade que você quiser, mas Deus está com saudade dos dias da antiguidade. Olhe bem, naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Ele diz, eu vou fazer tudo. Esse povo pecador vai desaparecer, mas um remanescente vai ficar para quê? E eu, para esse remanescente, eu vou fazer algo tremendo. Eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Eu vou reparar as suas brechas. Eu vou restaurar para que ele seja como nos dias da antiguidade. Por que Deus tem tanta saudade desses dias da antiguidade? Por quê? Por causa do relacionamento. Vamos falar um pouquinho sobre esse tabernáculo. Desde sábado, eu estava em Fortaleza, eu estava com desejo de chegar aqui hoje para pregar sobre esse tabernáculo. Porque esse é o lugar em que a gente vê um Deus apaixonado por nós. Desculpem o termo apaixonado, não é um termo bom de usar. Mas a gente, na psicologia, paixão é uma coisa doentia. Mas a gente entende o que é paixão. Vocês lembram que a primeira vez que Deus falou de tabernáculo para Moisés, ele diz, no capítulo 25 de Êxodo, ele diz, Moisés, diz ao povo de Israel que me traga oferta. E esta é a oferta que dele eu receberei. Ouro, prata, bronze, estofo azul, e púrpura, e carmesim, e pelos de animal, e peles de animal marinho, e pelos de cabra. E ele vai dizendo uma lista, e lá no final ele diz, e me farão um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Me pergunte aqui, o que é que Deus não pode? Deus pode tudo, mas quando se trata de habitação, Ele está dizendo, eu só habito em tabernáculo. Não é interessante isso? E quando Ele vai dar todo aquele ingrediente para Moisés, vocês vão ver que todos aqueles ingredientes têm a ver conosco. Tudo, cada pedaço, cada cor das cortinas do tabernáculo, pele de animal marinho, pelos de cabra, tudo tem a ver com a nossa vida. Mas, agora ele diz, Moisés, eu vou te mostrar um modelo. Toma cuidado para fazer todas as coisas do modo como eu te mostrei. Então, Moisés vai fazer um tabernáculo, que é a cópia exata de um tabernáculo do céu. Ali, o que se passa? Chegou um ponto, eu vou dar só um exemplo. A madeira de acácia. Eu acho que eu já falei da madeira de acácia aqui. Não já? A madeira de acácia. É uma madeira toda espinhenta. Significa a nossa natureza. Todas as vezes que você encontrar madeira na Bíblia, ela representa a nossa natureza. Porque a madeira, uma vez que ela é cortada lá na floresta, nunca mais ela volta a ser madeira. Nunca mais ela volta a ser árvore. Ela morre para a sua natureza. E ela vai ser trabalhada para funcionar de outra forma. Deus deu a Bezalel e a Oliabe dons espirituais para que eles pudessem trabalhar a madeira de acácia, para fazer tábuas, para fazer varais, para fazer todas as coisas no santuário. Tudo isso tem a ver com a nossa natureza. Mas esse tabernáculo de Moisés foi um tabernáculo que se moveu no deserto.
E ali tinha a arca, que representa a presença de Deus na terra. Tudo bem. O tabernáculo só podia ser carregado em ombros de sacerdotes. A arca da aliança tinha que ser carregada obrigatoriamente por 4 sacerdotes, porque ela tinha, sim, esse formato dessa estante. E os varais vinham da frente para trás, nas argolas, do lado direito e do lado esquerdo. Então, 2 sacerdotes atrás, com o varal no ombro, cada um, e 2 sacerdotes na frente, e ali, entre os 2 da frente, os 2 de trás e a arca, e eles carregavam aquilo. Você acha que um sacerdote podia parar e os outros andarem? Não. Quando um parava, todos tinham que parar. Se um se abaixava, todos tinham que se abaixar. Se um ia para a direita, todos tinham que ir. O que significa isso? Que a presença de Deus se estabelece quando os sacerdotes se movem em união. Por isso, Deus deixa isso muito claro. Vai haver um problema lá na frente com uma pessoa muito querida de Deus e nossa, por causa disso. Então, assim nós estamos vendo esse primeiro tabernáculo, que depois que eles entram na terra, esse tabernáculo fica em Silo. Esse é chamado o tabernáculo de Silo, é o tabernáculo de Moisés. Passa assim o primeiro tabernáculo, muito rico, com muito ouro, muita prata, muito bronze, tudo de primeiríssima, que foi feito no deserto. Nós vamos falar de um outro tabernáculo, que é o tabernáculo que é o Templo de Salomão. Nunca houve aqui no planeta uma construção mais cara, mais rica, mais especial do que o Templo de Salomão. Nós, às vezes, reclamamos que as pessoas gastam muito dinheiro para construir um templo. Eu acho que nós precisamos ter templos decentes. Eu acho que nós precisamos ter lugares bonitos para nos arrumarmos, para adorar a Deus. Mas uma coisa é certa. Nós sabemos que todos esses templos lindos vão ficar aqui, para o anticristo, porque nós vamos embora. Não é? Vamos embora. E isso vai ficar. Mas ele que se vire. O problema não é mais nosso. Vai ser para ele se acabar por aí mesmo. Uma coisa é certa. Deus nunca reclamou com Salomão por ter gasto tanto dinheiro, tanto ouro, tanta pedra preciosa no templo. Pelo contrário. Deus respondeu à oração de Salomão. Vocês lembram? Em 1 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Aqui, cheio de ouro e de prata e de pedras preciosas e de tudo do mais caro. Deus não reclamou. Tem tanto pobre Salomão, você vai ficar gastando dinheiro com isso. Deus não reclamou. Mas você vai lembrar do Salmo que diz assim: Senhor, cujo templo está em Jerusalém, mas cuja morada está em Sião. Existe um tabernáculo especificamente mencionado na Bíblia, plantado no coração de Deus, que é esse tabernáculo de Davi. Por que será que Deus fala desse tabernáculo de Davi com tanta saudade, com tanto carinho, não é?
nós vemos, se você olhar ali no Salmo 9, no versículo 11 diz assim: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Não diz que ele habita em Jerusalém, não diz que ele habita em Siló, em Belém, ele habita em Sião. Vamos ver um pouquinho por que Deus se agrada tanto desse tabernáculo. Quando, na época da decadência espiritual de Israel, quando o sumo sacerdote era Eli, ele tinha os 2 filhos dele, Hofni e Finéias, e esses homens praticavam imoralidade sexual com as mulheres ali. O pai deles foi complacente. Ele não foi conivente, porque ele não ajudava os filhos, mas ele foi complacente, ele foi empurrando com a barriga, ele foi deixando a coisa andar. Isso é pecado. E Deus disse para Samuel: fala para Eli que eu vou castigar severamente a casa dele, porque ele sabe que os filhos dele estão fazendo isso e ele está permitindo. Eli falava para os filhos: filhos meus, não é bom isso que vocês fazem. Pecando o homem contra outro homem, a gente se vira, por assim dizer, mas pecando contra Deus, que se fará? Todo mundo sabe do que vocês andam fazendo, isso está errado, parem com isso. Mas nunca impediu os filhos de oficiarem, sabendo que os filhos estavam em pecado. Então ele foi complacente, ele foi mole, ele não teve autoridade. Eu vejo tanto isso hoje. Os pais complacentes com os filhos, deixam que o filho vá para o inferno, e ficam quase chorando e pedindo por favor para o filho obedecer. Não pensam que quando o filho está desobedecendo, o filho está entrando no caminho da maldição, porque caminho de desobediência é caminho de maldição. Quando nós é obrigado a obedecer, porque o caminho da obediência é o caminho da bênção. Mas que discurso chato, obsoleto, não é? Hoje não se obriga a filho a obedecer, pior para o filho. Essa palavra, meus irmãos, não é obsoleta, é absoluta. Tem que obedecer. Elias foi complacente. Resultado: houve a guerra com os filisteus. Quando eles estavam perdendo tanto, mandaram que os sacerdotes trouxessem a arca para a guerra, para que Deus os livrasse. Hofni e Finéias carregaram a arca da presença de Deus para a guerra e lá morreram, e a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. E quando a notícia chegou para Eli, sentado na cadeira, caiu, quebrou o pescoço, teve morte por sufocamento, que na Bíblia é morte de maldição. A esposa de um deles, que estava grávida, pariu na hora. Nasceu Icabode. Foi-se a glória de Israel. Está vendo? Resultado de quê? Pecado de sacerdote. No trabalho na igreja. No templo. E conivência, complacência do líder, do sumo sacerdote. O fato é que Deus se virou e ele fez com que a arca dele voltasse, só que a arca foi ficar 20 anos na casa lá de um homem. Saul nunca se preocupou de buscar a arca de Deus para devolvê-la ao tabernáculo de Silo. Bem, Davi agora é coroado rei de Israel. Com a cabeça que Davi tinha, que era uma cabeça especial, para não dizer um coração especial, Davi começou a pensar: mas por que é que a arca pode ficar na casa dele, de Abinadab, e não pode ficar na minha? E Davi
construiu a casa dele. Depois ele disse, mas eu quero Deus perto de mim, eu quero ficar perto de Deus. Se pode ficar na casa de fulano, eu posso fazer. E aquilo começou a incomodar Davi. Davi queria ficar ligado com Deus. E naquela época, a forma era essa. Era de estar ali no templo deles naquela época, que era o tabernáculo. Tinha que estar no tabernáculo. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, ele disse, eu vou trazer Deus para perto de mim. Eu vou porque eu não aguento mais a distância. Eu quero. Aí ele constrói um tabernáculo, praticamente no quintal da casa dele. Era uma tenda. Era uma tenda para botar a arca. Davi estava tão completamente assoberbado do interesse de fazer isso, que ele prepara ali um novo sacerdócio para ministrar diante da arca. Você imagina o que se passava no coração desse homem? Agora eu vou poder ministrar diante do meu Deus. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu vou compor salmos. Eu vou tocar harpa para o meu Deus. Eu vou ficar aqui, vou dormir e acordar juntinho dele. Vamos preparar para trazer a arca. Normalmente, é possível que alguém tenha dito para ele, mas rei, e como é que nós vamos trazer a arca? Vamos ter que arranjar um carro de boi. Você imagina que carro de boi é que Davi não teve tempo de pensar. Você imagina do jeito que Davi era cuidadoso com as coisas de Deus? Você pode imaginar como foi esse carro de boi? Isso deve ter sido o cedro mais perfumado do Líbano, com as juntas dobradiças de ouro, esse negócio todo que Davi mandou fazer. E os bois? Você imagina os bois para puxarem esse carro. Eu creio que a coisa foi lá, assim, uns bois que dormiam no colchão de mola. Um negócio assim, bem preparado, né? Bem preparado. Quando chega na hora, marca o dia, sacrifícios e festa e muita trombeta, e Davi não cabia em si de contente, porque ele ia trazer Deus para ele. Era o casamento de Davi. Com Deus a festa era grande. E quem é que vai dirigir o carro do boi? Quem? Vamos dar uma honra para aqueles 12 meninos, cresceram ali diante da arca, Aiô e Uzá. Vamos dar uma... Então, tá bom, bota os 12 meninos lá, conduzindo o carro de boi que vai trazer a arca. Tudo certo no dia de trazer. E lá vão os 12 meninos, e quando chegou lá, a Bíblia diz que o boi tropeçou. O boi tropeçou. Que coisa, né? Nem pangaré está tropeçando. Um boi daquele tropeçar. O menino Uzá ficou com medo que a arca caísse. Segurou. Foi morto na hora. Morreu na hora. Ninguém pode ajudar a Deus. É Deus que nos ajuda. É Deus que nos ajuda. Mas por que será que Deus irou-se tanto? Por causa do desprezo pelo seu ensino. Deus tinha ensinado que a arca só podia ser carregada sobre ombros de sacerdote. Ninguém se preocupou de ir na palavra de Deus para aprender. Carregaram a arca
como os filisteus, em carro de boi. Quantas vezes a Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Então, se nós não vamos buscar na palavra de Deus o ensinamento, nós estamos andando no escuro. Foi isso que eles fizeram. Porque não foram buscar o ensino na palavra de Deus, morreu Uzá. Aí eles pararam tudo. A arca ficou na casa de Obed-edom. E eles foram saber o que tinha acontecido. A Bíblia diz, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com taburis, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Está vendo? O que é não se fazer a coisa do jeito de Deus. A Bíblia diz, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Esse Deusinho light, mais ou menos, esse Deus legal, esse cara lá de cima que a gente diz, não existe. A Bíblia diz, em Hebreus 12, versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É Pai? É. Amoroso? Sim. Mas é fogo consumidor. Agora eles vão lá para a Bíblia, e, que era a Torá naquela época, e vão ver o que é que estava errado. E descobriram que a arca tinha que ser carregada sobre ombros de sacerdotes. Chamaram 4 sacerdotes, levaram a arca para dentro do tabernáculo de Davi, que é o tabernáculo de Sião, que Sião é a cidade de Davi. Agora, você pode, a Bíblia diz que nesse dia Davi dançava com todas as suas forças diante da arca do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho puro. Você pode pensar o poeirão, o suor, os pulos do rei, os gritos de alegria, a festa. Por quê? Porque ele estava trazendo Deus para ele. Deus ia estar ali. Ele ia poder adorar a Deus o tempo todo. Naquela época, Deus estava presente ali porque a arca estava. Você viu a alegria desse homem? De poder adorar o tempo todo. Você pensa que esse era o sonho de Davi? Agora ele estava com o sonho dele realizado. Foi a maior conquista de Davi. Mas aquilo dali, para ele, era um tabernáculo provisório. Porque ele queria, na realidade, fazer a maior construção do mundo para colocar a arca de Deus. Esse é o tabernáculo de Sião. Quando nós vemos Deus aqui, amor, dizer, naquele dia restaurarei o tabernáculo caído de Sião. E ele diz, muito, muito, muito claro, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Você pensa agora, essa tenda que era o tabernáculo de Sião, essa simplicidade, essa adoração primitiva, mas íntima. Você pensa que agora surge uma nova intrepidez na adoração?
porque os sacerdotes ministravam diante da arca. Mas não é só isso. Por isso surgiu um novo cântico. Ali os salmos brotavam do coração. O canto vinha do coração. A ministração era direta diante de Deus. Era o tabernáculo de Deus na terra. Era um momento em que os sacerdotes, eles adoravam em turnos diante da arca. Deus não ficava sem o louvor de homens cantando, tocando diante dele. E Davi, quando não estava ali, estava querendo voltar. E na hora de sair dali, não queria sair. E foi ali que Davi desmistificou para nós. Para quem quisesse ver o que seria o louvor e a adoração no Novo Testamento. Ele dizia: Deus, eu estou te oferecendo animal, porque eu estou no Antigo Testamento, mas isso aqui não te agrada não. O que te agrada é um coração compungido. O que te agrada é um coração que se derrete diante de ti. É isso que te agrada, Senhor. Mas, por enquanto, eu estou te oferecendo animal. Não é, ele sabia perfeitamente. Davi foi o maior profeta do louvor. Ele foi mais profeta do louvor do que ele foi rei. Ele profetizou todo o louvor do Novo Testamento. Tudo o que nós fazemos hoje foi profetizado por Davi. E fazemos pior do que ele profetizou. Agora, Davi também foi um rei sacerdote. Por isso nós vemos sempre filho de Davi, porque Jesus Cristo é rei sacerdote. Nós não podemos entender como essa tribo de Judá se levanta assim quando o sacerdócio vem da tribo de Davi, vem da tribo de Levi. Davi foi um rei que ministrava o que é adoração, porque ele adorava. E Deus nunca reclamou disso. Por quê? Porque lá, no tabernáculo de Sião, o coração dele se deleitava em Deus. O coração dele se derramava em Deus. Por isso. Porque Deus, desde que criou o homem, ele criou o homem para si. E Deus criou em cada homem um coração adorador. A essência da adoração está em cada um de nós. Você vê, se nós não adoramos a Deus, nós adoramos pedra, nós adoramos pau, nós construímos imagem para adorar. Nós adoramos o sol, nós adoramos o mar. Eu acho incrível que as pessoas têm tanta dificuldade de entregar uma oferta na igreja, mas eles compram bode, eles compram boi, eles compram bebida, perfume francês para entregar para Iemanjá e para outros demônios. Porque eles têm que ofertar para o seu Deus. Porque quando você ama, você oferta. Quando você ama, você dá presente. E era isso que Davi fazia. Ele comprava ouro para o tabernáculo. Ele mandava buscar madeira para o tabernáculo. Ele oferecia, ele dava. Ele ofertava hinos, ele ofertava poesia, ele ofertava palavras lindas, poemas maravilhosos, que ele ofertava para o Deus que ele amava e que adorava. Esse coração adorador. Quando o homem foi expulso do Éden, antes de Deus expulsar o homem do Éden, Deus tem, eu creio que é quase um choro, quando ele diz: ó Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. A gente sente a dor do coração de Deus. Quando Deus faz a primeira pergunta: onde estás? Adão, onde estás? Adão não sabia dizer onde estava, porque a distância que ele estava era tão terrível que só a morte do Filho de Deus podia vencer essa distância. E quando ele diz: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi, Deus diz: quem te fez saber que estavas nu? Como tu chegaste a essa conclusão?
Quem te disse que tu estavas nu? Porque eu te criei nu, Adão. Tu e tua mulher. Vocês sempre tiveram nus diante de mim. E vocês nunca se encontraram. Nunca se incomodaram com isso. Como é que você veio chegar a esse ponto? Deus queria arrancar de Adão. Pequei, te desobedeci. Perdoa o pecado. Me traz de volta. Não sei onde eu estou. Mas isso não aconteceu. E Deus então toma providência. E diz: eu vou trazer o homem de volta para mim. Vou trazer de volta para mim. E você vê que Deus começa. É como se Deus começasse um grande concerto, onde Ele é o maestro. Ele vai dirigindo, Ele vai buscando, Ele vai ensinando. E aí vem o dilúvio. E do dilúvio, antes do dilúvio, Ele cria um homem que andava com Ele, Noé. E Noé tem 3 filhos e casa e bota tudo dentro da arca. E quando acaba o dilúvio, que eles saem sozinhos na terra. Que visão horrível da terra. Sabe o que é sair de uma arca? Não tem mais um vizinho. Não tem mais uma árvore. Só tinham cadáveres. Esqueletos. Todos os amigos tinham morrido. Todos os animais. Sozinhos na terra. Deus dá uma promessa. Deus dá uma promessa. Eu acredito que quando Deus deu a promessa na aliança do arco-íris, é porque eles choraram. Ó Senhor, como vamos viver numa terra que vem dilúvio? Ele disse: quando eu enviar chuva para a terra, lembrar-me-ei do meu arco. Nunca mais a terra será destruída por águas de dilúvio. Eu prometo a vocês, não chorem mais. E Deus dali vai levantar toda a humanidade. E daqui a pouco você vê Deus chamar Abraão, tirado, descendente do filho mais velho de Noé, da tribo de Sem. Tira Abraão, leva para Canaã. E de nasce Isaac. E de Isaac nasce Jacó. E Deus chama 12 tribos, 12 homens, 12 príncipes em Jacó. Leva para o Egito. Do Egito, Deus começa a se manifestar a eles. Até ali, a adoração a Deus. Deus está começando a chegar num ritmo mais quente com a humanidade, no sentido de trazê-los de volta. Porque Deus estava amando, amando, amando e dirigindo tudo. E quando chega no Egito, Deus tem o prazer de provar para eles. Quando Deus os tira do Egito, ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Fui eu. Mais ou menos o que Deus estava dizendo para aquele povo. Vocês viram todas as pragas? Fui eu que mandei. Não aconteceu nenhuma na terra de Gósen, não foi? Foi, porque eu guardei vocês. Cadê os deuses do Egito que não me impediram? Onde estava Osíris, e Ísis, e Horus, e o Boiapes? Eles puderam contra mim? Não. Tudo fracote. Eu sou o Todo-Poderoso. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Tudo bem? Tudo bem. Estabelecida o culto monoteísta. Vocês viram o meu rosto? Não. Viram a minha cor? Vimos, não. O meu tamanho? Não. Minha forma? Não. Então não façam imagem, nem semelhança, nem forma de mim. Vocês não viram nada. Eu sou o Deus que não tem forma, que não tem cor, que não tem tamanho. Eu sou o Deus de vocês. E Deus vai começar a se revelar e a se revelar e a se revelar para este povo. E aí vem a lei. Deus tem uma lua de mel de 40 anos com esse povo no deserto. Até aquele ponto, o culto era familiar. Era Noé com seus filhos.
Era Abraão, debaixo da árvore com Deus. Deus vai ter a primeira resposta quando ele rasga o mar vermelho para o povo passar. Deus abriu o mar. Eles passaram. E do outro lado, perplexos, eles viram o mar ir se fechando em cima dos inimigos deles. Em silêncio, eles olhavam e viam cavalos, corpos de soldados boiando no mar. Quando eles viram aquela grandiosidade, começaram a dançar. Moisés compõe um hino, o primeiro hino da Bíblia. E Moisés recita aquele hino de gratidão e de louvor. Miriam, brinque com mulher. Naquela confusão, ela sabia onde estavam os pandeiros. Toca pandeiro, dança. E Deus ali, recebendo o primeiro culto de uma congregação neste planeta. E se alegrando com aquele povo, e eles dançavam, e eles cantavam, e eles faziam a charanga deles de alegria. Por quê? Porque Deus já rasgou o mar para dar a eles livramento físico. Você já dançou para Deus? Já gritou, já fez uma charanguinha? Porque Ele rasgou o seu filho na cruz para lhe dar livramento espiritual? Já deu? Pode dançar para Ele. Bem, as coisas estão melhorando. Vem a lei. E da lei começam os profetas. E os profetas começam. E você vai ver cada profeta falando mais. Cada um falando mais, cada um falando mais, cada um falando mais. Chegou um ponto que Isaías fica doidinho. E disse: vocês querem um sinal? Querem? Pois eu vou dar. A virgem conceberá e dará à luz. Quer esse sinal? E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quer dizer, esse é o sinal. E Deus começa, então, Deus está apertando o ritmo da orquestra dele. Até que, como um jornaleiro que anuncia, com o jornal na mão, vem Malaquias. Malaquias grita: ei, ei, eu sou a última voz. Depois de mim é silêncio. 400 anos de silêncio seguirão a minha voz. Não sei se alguém acreditou. Mas ele anunciou o anjo da aliança, que é Jesus, e anunciou João Batista. 400 anos de silêncio profético em Israel. Um dia tem um Zacarias, que estava ministrando no seu turno, veio um anjo Gabriel e disse: ei, vai nascer um filho de você. Sua mulher, que é considerada estéril, vai ter um filho. Lá vem João Batista. Vai agora vir, depois de 400 anos, a última voz profética do Antigo Testamento, primeira do Novo Testamento. Vai nascer João Batista, que já é o precursor da brilhante estrela da manhã, que é Jesus, da raiz de Davi. Então, Deus está fazendo isso tudo para quê? Sabe qual é a visão de Deus? Em cada coisa, eles virão para mim. Eu vou trazê-los de volta para mim. Eu criei o homem para mim. Eu vou trazê-los de volta para mim. Eu vou criar um homem na terra. E através deles, eu vou trazer todos para mim. A visão de Deus era só essa. Quando Jesus vem, a gente não vai falar nada disso agora. Mas quando ele chega lá na cruz, que tudo está completo, e ele grita: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que o Pai fez? Avançou no templo, na cortina
torcida. Cortina retorcida significa um tecido grosso, 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 que mão humana não poderia rasgar de baixo para cima. Deus foi lá e rasgou de cima para baixo. Rasgou de cima para baixo, e não apenas rasgou, separou as partes para mostrar que a adoração estava livre. A arca estava visível, todo mundo podia passar com ela. Venham, está aberto, completou-se a obra, podem vir para mim, venham, pode vir. Você vai? Você tem ido? Ou o caminho continua vazio? Quanto você tem aproveitado dessa bem-aventurança? Quanto? Tudo isso para quê? Para um novo templo. Para o templo da simplicidade. Deus tem saudade da intimidade que havia no templo de Sião, no tabernáculo de Davi. Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi, não é a tenda, é a intimidade, é o relacionamento que havia naquele tabernáculo, é esse relacionamento que Ele quer hoje conosco. E para isso, primeiro, Ele nos faz filhos em Jesus Cristo. Segundo, Ele nos dá o seu próprio Espírito. É tão triste que às vezes vê as pessoas orando e dizer: Senhor, envia o teu Espírito. Meu Deus, é como se Deus está dizendo: minha filha, Ele está aí tem 2000 anos. Já desceu, já está aí. Você ainda não sabe. Você nem estaria clamando a mim se não fosse pelo Espírito. Bem, o Espírito vem, por quê? Porque agora, se você olhar para aquela palavra de Êxodo 25, e me construirão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora o Espírito pode habitar aqui em mim, por quê? Porque Jesus Cristo já subiu. Há um momento na Bíblia em que Jesus Cristo deixa isso tão claro. Ele diz assim, no dia da festa dos tabernáculos. O dia da festa dos tabernáculos, no último dia, havia um cerimonial assim. Eles botavam um palanque e em volta do palanque eles botavam muita areia, areia. O sumo sacerdote, em determinado momento, ele chegava naquele palanque, subia ali, pegava um cântaro. Depois, cântaro vazio, e levava aquele cântaro, e o povo pulando, e gritando, e festejando atrás dele. Ele ia no tanque de Siloé, enchia de água, botava o cântaro no ombro, o sumo sacerdote todo paramentado. E lá vinha ele com o cântaro cheio, e o povo gritando, gritando em volta dele. Ele subia o palanque e derramava aquela água na terra seca, e o povo gritava de alegria e de louvor, porque ele queria indicar que Deus saciou com água a sede do povo no deserto. Era isso, o Deus que sacia a sede. Quando Jesus Cristo viu aquele povo gritando sem entender, Jesus Cristo levantou-se, está escrito em João 7, no meio do povo e gritou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João acrescenta, isso ele dizia a respeito do Espírito Santo que havia de ser dado para aqueles que nele crescem. Pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, do momento em que Jesus sobe e é glorificado nos céus, o Espírito Santo desce, no dia de Pentecostes. Única coisa que precisava acontecer para que o Espírito Santo fosse dado, é que Jesus fosse glorificado.
Então, quando o Espírito Santo desceu, é como se Jesus estivesse dizendo, aí, ó, já fui glorificado. O Espírito Santo já desceu. Mas quando nós pensamos, a Bíblia toda deixa muito claro, que, na realidade, todos os tabernáculos falam da intimidade. Por quê? Porque Deus quer a intimidade com cada um de nós. Deus nos criou como únicos, por isso Jesus Cristo é Filho único. Porque cada um de nós tem que ser como Jesus. Ele quer essa intimidade. Ele quer a restauração desse relacionamento. E essa intimidade é com cada um de nós. É incrível ver que Davi, naquela época, tinha tanto desejo por Deus. E nós hoje, parece que ficamos mortalmente anestesiados. Quando chega no livro do profeta Ageu, você vê Ageu dizer, no capítulo 2, olha lá, Ageu, não, desculpa, no capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Agora aqui. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aqui ele diz, subi ao monte, trazei madeira. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, porque dela eu me agradarei e nela eu serei glorificado. Nós dissemos que a madeira é a nossa natureza. De todo o material que foi dado em Êxodo 25 para Moisés, a madeira representa a nossa natureza. Vou dizer rapidamente, pode ser que alguém não estivesse aqui. O tempo vai tão rápido. Olha, quando eles estavam atravessando a península do Sinai, foi que Deus disse para Moisés, a madeira que vai ser usada na construção do tabernáculo é a madeira de acácia. Eu acredito que Moisés tomou um susto. Porque vocês conhecem o que é um cipó? Você pensa um cipó grosso, todo retorcido, cheio de espinho. Essa é a madeira de acácia. Ela cresce, mas ela dobra assim, vai se infiltrando pela areia do deserto. Perigosíssimo. Às vezes a gente pensa acácia, árvore bonita. Não, é a pior que tem, cheia de espinho. Como é que ele ia tirar tábuas dali, varais e tudo mais? Então, por isso, Deus deu o dom especial, espiritual, para Bezalel e Aholiabe, para trabalharem nessa madeira. Primeira coisa que ele tinha que fazer, cortar a acácia. Ela ia morrer da sua natureza de árvore e já ia ser separada para brilhar no santuário, não é? Depois, ele tinha que tirar os espinhos. Depois, ele tinha que fazer as tábuas. Depois, ele tinha que tirar os nós. E tirando os nós, ele ia botando um pedaço de tábua ali, enxertando, fazendo. Depois que estava tudo pronto, vinha a lixa grossa. E depois a lixa fina. Para depois vir maçã. E vinha o ouro. Entendeu? Nossa natureza, cheia de espinho, cheia de nó. Só Deus para dar conta da nossa natureza. Nós somos tão exigentes, nós somos tão importantes, nós temos tantos direitos. Eu tenho direito à minha privacidade.
fulano fez isso comigo, onde já se viu, está pensando que somos tão exigentes, valentes, meu Deus, só Deus para lidar com a gente, né? E o Espírito Santo vai trazendo. Um dia ele tira um nó, dói. Depois ele tira outro nó e vai botando uma virtude, vai. Depois que ele acabou de fazer esse trabalho, aí vem a lixa grossa. Pode ser um marido chato, uma mulher faladeira, hein? Uma sogra que interfere no relacionamento, um filho que dá trabalho, um pastor exigente, uma ovelha que não quer nada com a palavra de Deus, um vizinho que grita de noite, e assim, um patrão, uma missionária. Isso tudo é lixa, dói. Depois que passou a lixa grossa, vem a lixa fina. Dizem os marceneiros que a lixa fina é pior, sabe? Ela corta fininho, ela é delicada. Já está ferido pela lixa grossa. Aí vem a lixa fina, misericórdia. Vem. Dói. Mas se não passar por isso tudo, não recebe ouro. Tudo isso para quê? Construir o tabernáculo. E Deus diz, subi ao monte. Afaste-se da multidão. Afaste-se da televisão, do burburinho, da confusão. Suba ao monte, quer dizer, afaste-se de tudo. Fique lá, pense. Ele diz, considerai o vosso passado. Comece a pensar nas coisas. Suba ao monte. Pense nas coisas que se passaram. Analise de onde você saiu, como você estava, o que foi que aconteceu, que hoje você está assim. O que foi que aconteceu no meio do caminho? E suba ao monte. Mas quando descer, traga a madeira. Traga a sua natureza. Traga você. E você, ele diz aqui, subir ao monte, trazer a madeira e edificai a casa. Dela eu me agradarei e serei glorificado. Deus está esperando que você construa no seu coração um tabernáculo para ele habitar. Com a mesma alegria, com a mesma simplicidade, com a mesma intimidade, com a mesma paixão de Davi. Mas, irmã, talvez de todos os personagens bíblicos, o mais exposto na Bíblia, no Antigo Testamento, é Davi. Não tem pecado que Davi não tivesse. Pelo menos os mais que a gente ouve falar. Adúltero, não podia ver um rabo de saia. Não era. Guerreiro, Deus disse, não, você não vai construir tabernáculo para mim, não. Não vai construir o templo, não, porque tem a mão muito suja de sangue. Matava que só. Mentiroso. Quando a gente vê aquela história dele com Urias, eu digo, gente, eu não entendo como é que Davi pode ser tão fascinante. O homem tentou enganar o marido da mulher dele. Começou adulterando com a esposa, sabendo que a esposa do pobre do homem estava grávida, ainda dando vinho para o homem deitar com a mulher para achar que o filho era dele. Ele fez de tudo para enganar, para mentir. Eu fico olhando a cara de Davi, chamando Urias, venha, e nós vamos jantar, receba a honra. Imagino para convencer o homem não aceitou. Quando ele viu que o homem não aceitava, leva um bilhete para o teu general. O bilhete era a sentença de morte de Urias. Você faria isso? Pois Davi fez. E era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque pecadores todos nós somos. E nós vamos ser sempre. Aqui mesmo, nesse livro de Amós, nós vemos Deus dizer para Israel, vocês estão pensando que vocês são diferentes dos outros? Vocês estão igual aos outros. Iguaizinhos aos outros vocês estão. O grande problema, aqui ele diz assim, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes,
diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Quer dizer, vocês são iguais aos outros. A única diferença é que eu tenho uma aliança com vocês, só isso. Porque vocês são iguais aos outros. Não tem melhor, não tem pior. Mas havia em Davi um desejo pela intimidade com Deus. O carinho dele com Deus. Pense você que tem filho. Você não tem 2 filhos iguais. Tudo igual. Tudo do mesmo jeito. Mas tem um que é mais preguiçoso. Não quer estudar, tira a nota mais baixa. Desarruma o quarto, gasta mais dinheiro e tudo mais. Mas se ele for mais carinhoso, ele atinge o seu coração. Não é? Ele é o mais carinhoso de todos. Ele é o mais carinhoso de todos. Eu me lembro que uma vez o papai... Eu tinha um irmão que já morreu. O nome dele era Davi. Davi foi o irmão. Os outros todos estudaram e fizeram isso. Davi não quis. Davi ficou tomando conta dos negócios do papai. E o papai fabricava sabão e vinagre. E depois saía naquele barco grande, porque ele ficou cego. No final da vista, problema de glaucoma com diabetes. E ele ia com o papai, ia distribuindo as coisas, levando. E, quando eles paravam, o meu pai me disse, Dedê, ele chamava Dedê, é um filho tão especial. Porque o meu irmão mais velho foi trabalhar na Petrobras, saiu de lá. O outro foi trabalhar na Ford, saiu de lá. O outro trabalhava com a fazenda, saiu de lá. Davi ficou com o papai e levava o papai para todo canto. E quando namorador que não acabava. Assim, porque era crente, mas não parava. O papai dizia, o Davi, Dedê, não namora a minhoca porque não sabe quem é o macho, quem é a fêmea. Era esse o Dedê dele. Mas o papai me disse assim, mas ele é um filho tão especial. E o papai me disse, tu sabes, Edi, quando a gente chega num porto por aqui por perto, e ele para o navio ali. E à noite, todos os rapazes vão para as festas. E eu digo para ele, Dedê, desce e vai te divertir um pouco. Ele diz, não, eu não quero que você fique aqui tomando conta de mim. Já jantei, estou pronto, desça. Eu estou ordenando que você desça. Você tem que me obedecer. Tá bom, papai, eu já vou. Edi, ele batia na escada, fazia tudo. E ficava quietinho, para eu pensar que ele desceu. Porque cego, eu não ia ver. E eu ficava parado. E meu coração ia ao trono do meu Pai do céu, dizendo, Deus, que filho é esse que me engana para ficar tomando conta de mim? Ele disse que ficava ali, e meu pai me disse, muitas vezes ele chorou. E que um dia ele disse, Dedê, eu sei que você está aqui. E ele abraçou a minha perna e me disse, Dad, como que eu ia deixar o senhor aqui sozinho? Esse filho que não teve nenhum título universitário, que não namorava a minhoca porque não sabia que era nem o macho, que nem a fêmea. Era o filho que atingiu o coração do meu pai. Sabe por quê? Por causa do carinho, por causa da proximidade, por causa do amor expresso nesse agarramento. Quando Deus diz, eu vou acabar com vocês todos, mas eu vou deixar um remanescente. E para esse remanescente, eu prometo que eu vou levantar. Eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. Restaurá-lo-ei, como nos tempos da antiguidade. Eu vou ter de novo um templo.
de intimidade com vocês. Eu vou ter um tempo em que eu vou receber o amor de vocês, em que eu vou poder me entregar a vocês, em que vocês vão fazer poemas para mim, em que vocês vão inventar instrumentos para tocar para mim, em que vocês vão ministrar na minha presença, na simplicidade do coração de vocês. E vocês vão me amar tanto, que aonde vocês forem, vocês vão me adorar. Porque eu vou estar grudado com vocês. Como Davi queria estar grudado comigo, eu vou estar grudado com vocês e vocês vão querer estar grudados comigo. O que eu quero dizer, minhas irmãs, é que a gente, quando lê isso aqui, como nos tempos da antiguidade, a gente vê Deus com saudade daquela intimidade. O que nós podemos ver é que parece que nós não temos saudade dessa intimidade. Parece que nós não buscamos essa intimidade. Não é? Nós não temos essa busca, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Você pode cantar para Ele. Você pode dançar para Ele. Você pode construir um instrumento, inventar um ritmo, compor uma canção. Porque Ele está pronto para ouvir, para receber de você. Davi chegava lá com a harpa dele, dedilhava, daqui a pouco ele inventava uma frase. E repetia, e repetia. Vinha mais uma frase, e ele repetia. E quantas horas esse homem ficava ali, naquela intimidade das madrugadas, das noites, das tardes. Por quê? Ele fez e aconteceu. E ele construiu um tabernáculo para ele adorar. Jesus Cristo fez e aconteceu. E construiu em nós um tabernáculo, onde nós podemos adorar. O que nós temos feito desse tabernáculo? Será que Deus continua com saudade de nós? Será que Deus continua dizendo, venha, que o caminho está aberto? Um caminho de sangue, um caminho de dor, um caminho de entrega, um caminho dos céus e a terra. E parece que nós ficamos inertes. Deus levantou o tabernáculo em nós. Mas não é o tabernáculo de Davi, é o tabernáculo da descendência de Davi. O tabernáculo que vem através de Jesus Cristo. Esse é o tabernáculo do amor, o tabernáculo que geme e chora pela presença de Deus, o tabernáculo que geme, que chora, que deseja, que busca essa intimidade com Deus cada dia mais um pouco, todos os dias, até que nós possamos vê-lo face a face, como diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então poderemos vê-lo face a face. Amém? Esse tabernáculo, meu irmão, já está levantado em mim e em você. Que seja restaurado. Que seja levantado em você. Que sejam reparadas todas as suas brechas. Mas que você possa fechar os olhos e dizer, Senhor, eu sei que Tu estás aqui. A qualquer momento, em qualquer situação. Só não feche os olhos se estiver dirigindo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Louvado seja o Senhor. Amém.